E esse mês de maio, né? Vamos começar a nossa série, que já foi ministrada, mas de uma forma agora, uma repaginada, para que você entenda e saiba que não há normalidade no mundo espiritual, há ação. A ação. E nós, como guerreiros e guerreiras do Senhor, entendemos que nós estamos prontos, blindados, para enfrentar essas ações e derrotar o inimigo sobre os nossos lares e família. Amém? Por isso, diga assim: cobertura espiritual. Você crê nisso, querido? Não sei. Você crê nisso? Existe o mal e existe o bom. Não é verdade? Existe aquilo que é ruim e aquilo que é legal. Então existe a ação do Senhor Deus, aleluia. E existe a ação contrária também. E essa ação contrária nós precisamos estar alerta. Porque se você é filho de Deus, você incomoda Ele. Está incomodando? Então diga: glória a Deus, sou filho do papai. Aleluia. Então, queridos, não vivemos dias fáceis, sim ou não? Não vivemos dias fáceis. Em especial para as famílias. Cadê as famílias, igreja? Cadê as famílias? Cadê aquela família tradicional? Né? Tem uma musiquinha que eu estou cantando por Pedro, né? Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Bebê, vamos nós embalar. Família bem original. É uma musiquinha que diz, usando 5 dedos, a parte da família. O pai, a mãe, um irmão, a irmã e um bebê. Aonde está a família? Talvez você esteja aqui sozinho, talvez o seu filho não esteja, talvez o seu esposo, talvez a sua esposa, talvez os seus pais, e há um dilaceramento, estão separados de alguma forma, mas nós começamos a ligar aqui na terra, você está ligado junto comigo? Nós começamos a ligar aqui na terra que essa situação diante do mundo espiritual está mudando, e nós estabelecemos a instituição família, que o Senhor colocou sobre a família Vida e Paz, em nome de Jesus. Aonde estão casamentos, crianças? Que tragédia essa semana, irmãos. Que tragédia. Aonde aquela criatura estava com a cabeça? Quem estava dominando aquela mente, aquele coração? 3 anjinhos brutalmente mortos, e um ainda continua em estado grave. 1 aninho, irmãos. Cobertura espiritual. Você ora pela sua casa. Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Entenda que se você é um crente no Senhor Jesus Cristo e o tem como Salvador, então você também declarou guerra e rebelião contra Satanás. Aleluia! Amém? Talvez você ainda não percebesse isso. Talvez ainda não saiba que a Bíblia ensina a ser Satanás o príncipe da potestade do ar. Olha lá Efésios 2:2 o que diz: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Há um espírito que atua sobre os desobedientes, o espírito maligno. E o Deus desse século, qual é o Deus desse século? Que cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. E que antes, meu amado e querido irmão, de você ser salvo, Satanás trabalhava em você e através de você. Se você não é da luz, você é das trevas, sim ou não? Não, pastor, não há meio termo. Ou você é escurinho, está no escuro, ou você está no branco, ou você está na claridade. Temos que ter esse posicionamento, essa escolha. E qual deve ser a nossa atitude, amados, diante desta realidade espiritual que o mundo vive? Ter medo? Ter medo? Não. Não, pastor, não. Não ter medo. O que mais a mídia, o que mais as pessoas estão bombardeando o teu coração, meu amado e meu querido irmão? Medo, medo, diga medo, medo. Agora diga: sai fora, medo. Diga, irmão, sai fora, medo. Você está
com medo, irmãos. Muitas das vezes, e às vezes é natural, sim. O medo é um tempero para prudência, é um tempero para preparação, é um tempero para alinhamento. Mas o medo não pode dominar nem você, nem a mim, em nome de Jesus. Porque Deus diz para nós o tempo todo: não temas, não temas, não temas, não temas. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo. E o que nós podemos ter medo? Então, pastora, eu não vou mexer com isso. É melhor não mexer com o diabo, né, pastora? É melhor... Não, querido, não tem jeito. Você está na luz, você está incomodando ele. Mas maior é o que está em você do que está no mundo. O Deus deste século, Satanás, não pode contra você se você está blindado pelo sangue de Cristo. Eita Deus! Aleluia! Irmão, dá glória a Deus aí para libertar. Celebra aí. Eu creio, meu querido, e você também crê que a Bíblia é nossa autoridade suprema e que só Deus tem conhecimento e entendimento suficientes. Aleluia! Tanto dos nossos inimigos quanto da natureza humana, para nos informar corretamente acerca do conflito espiritual e o que nós vamos a fazer a respeito desse conflito. Como que as trevas, queridos, espirituais militam em nosso meio? Como? Hoje nós vamos descobrir como que essas trevas militam em nosso meio. Repita assim: como? Como? Tira a cegueira, meu Pai, agora. Destampa os ouvidos. Repreende essa palavra, tudo é normal. Porque você vai descobrir que tem muitas coisas que estão acontecendo. E é Satanás que está tendo brecha sobre a sua família e sobre a sua vida. E essas portas estão sendo fechadas agora, em nome de Jesus. Aleluia! Porque outrora vocês eram trevas. Mas agora somos luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Oh, aleluia! A Bíblia, Senhor, a Bíblia Sagrada nos declara: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. O mundo todo está sobre o poder do maligno, 1 João 5,19. Mas ele começa dizendo: mas eu e você já temos uma filiação, já pertencemos a alguém, somos dele, somos de Deus. O mundo das trevas, irmãos, espirituais, é uma realidade inegável e incontestável. Tem coisa acontecendo aqui por cima, mas não é aqui na minha cabeça não, irmãos, é lá nas regiões celestiais. Tem coisa sendo tramada, tem coisa sendo articulada, tem coisas que estão sendo manipuladas contra mim, contra você. Mas volto a dizer o início do texto que diz que nós somos de Deus. Então, se nós somos dele, Deus vai nos capacitar, abrir a nossa mente, discernimento, para saber como vamos militar contra essas armas de Satanás. Você está junto comigo aí? Dê um glória a Deus. A realidade das trevas espirituais existe, hein? Existe. Você vai ver que é uma coisa... Eita, vamos lá. Este é um versículo esclarecedor. Ele nos mostra que o mundo, o nosso meio, os lugares físicos onde vivemos e habitamos, estão constantemente em influência do maligno. Presta atenção nessas perguntas. Como que as trevas espirituais agem especificamente em nosso meio? De que forma nós podemos identificá-las e como ela acontece? Vamos descobrir junto, amém? De que maneira ela pode afetar nossas vidas e famílias? Eita! Vamos aos exemplos. Veja alguns exemplos práticos que podem indicar a presença de forças espirituais malignas no âmbito familiar. Peça agora ao Senhor: Senhor, abra minha mente. Todo espírito de incredulidade cai por terra. Não ache normalidade, irmãos. Há uma batalha aqui agora. Você crê nisso?
Há um grupo intercedendo e há uma palavra. Nós entramos em terreno da sua mente, do seu coração, para que isso sejam quebrados e destruídos em nome de Jesus. Entenda isso, receba no seu coração não a voz da pastora, recantará surieda malassi, receba, vou cantar yamas, a voz do Senhor agora. Entenda. Olha, meu querido, você está sofrendo de doenças crônicas repentinas, por vezes sem explicação, diagnóstico. Faz exame para cima e para baixo e para cima e nada tem. Presta atenção, pesadelos e sonhos ruins recorrentes. Insônia ou sonolência incomum. Problemas comportamentais e relacionais constantes. Ansiedade, falta de paz, desespero, pânico. Crianças perturbadas e sem nenhum diagnóstico claro. Está vendo vulto, irmão? Está ouvindo voz chamando que você não tem ninguém. Você está no canto e de repente passa um troço e fala, gente, sangue de Jesus tem poder. Está acontecendo, essa presença não é boa. Essa presença está te incomodando. Repreende agora em nome de Jesus a artimanha de Satanás. Meu Deus. Movimentos de objetos físicos de forma não natural, poltergeist. Presença de odores nauseantes, entostiantes, inexplicáveis. De repente você começa a sentir cheiro. Sabe o cheiro daquela pessoa que já é falecida? O sangue de Jesus tem poder. Eita, estamos juntos aí? Eita, atmosfera ofegante, pesada, impossibilitando uma respiração tranquila. Começa o noticiário, vamos dar os dados do Covid sobre a nova vacina. Você começa, gente, que desespero, meu Deus. Opa, fica ligado. Fica ligado. Pastora, não quero nem pensar nessa vacina, pastora. Só em pensar que eu posso... Náuseas e dores de cabeça contínuas sem explicação. Sons e visões aterrorizantes durante a noite, durante o dia também. Começou a ver, passa um... Aí você ainda fala, você não viu não? Não, ele só se manifestou para você. Sequências de perdas. Aqui, espírito de morte. Tem gente que atrai, hein? Sangue de Jesus tem poder. Tem gente que não pode lidar com isso, que desespera. Espírito de morte, de perda, derrotas, acidentes e fracasso na vida. Tudo que você começa não vai adiante, tudo que começa não termina. Aonde entra não tem saída, não tem crescimento, não tem nada. Há uma ação contrária que estava, diga comigo, estava agindo sobre a minha casa, mas a partir de agora os meus olhos estão abertos e a presença e a direção de Deus está comigo. Aleluia. Isso precisa mudar em sua vida, meus amados. Até quando você vai viver assim? Meus queridos, tem gente que não consegue dormir no escuro. Por quê, pastora? Porque já foi visitada algumas vezes e tem medo de apagar a luz e visitar de novo. Presta atenção nisso. Com o Senhor me deito, com o Senhor eu durmo, porque Ele me sustenta e Ele me guarda. O meu sono é tranquilo, porque os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor, que creio e profetizo e declaro isso. Aleluia, igreja. Celebra o Senhor, meu amado, vibra no teu lugar, porque quem domina a sua vida e a sua casa é o Senhor. Filho, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Fica de pé, irmão, porque você vai declarar esse negócio aí. Recantar a surieda bas. Vai aí, irmão, prepara aí, vai. Mas põe para fora, hein, irmão, pelo amor de Deus. É guerra aqui, é guerra, guerreiros. Então vamos lá. Filhos, pois Ele... Aleluia! Glória a Deus! Pode se sentar, meus amados. Como é que você e sua família podem manter a consciência alerta das trevas espirituais? Querem descobrir, sim ou não?
Diga, quero. Participa aí, irmãos. Primeira coisa, anota aí. Nunca ignore as orientações da palavra de Deus. Existem 2 advérbios que é muito difícil você proferir, você dizer que isso acontece na sua vida como sendo uma coisa constante ou não. Esses 2 advérbios que eu acho que eles fazem parte da vida e da estrutura e dos atributos de Deus é sempre e nunca. Eu sempre me alimento bem. Vamos ver a verdade. Você de vez em quando põe o pé na jaca, né? Eu nunca deixo de fazer exercício. Já deixou de fazer. Mas aqui a palavra está dizendo aqui, ó, nunca. Esse aqui não pode mudar. Nunca ignore as orientações da palavra de Deus. Nunca. Nunca. Não é a Bíblia que vai se amoldar a você, meu amado. É você que vai se amoldar à palavra de Deus. O que ela disse está dito. O que é para fazer é para ser feito. Claro que com as suas interpretações corretas. Sim ou não? Mas nunca ignore as orientações da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque João, o apóstolo, diz o seguinte lá no capítulo 8, no verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade, se você está preso, a verdade ainda não é inerente, não está imputada, não está cravada em você. Você pode até conhecer de ouvir falar, mas ela não é prática da sua vida. Porque se você conhece a verdade e ela é prática da sua vida, essa verdade te liberta a todo momento. Aleluia! Glória a Deus. Muitos veem a Bíblia apenas como uma fonte de recursos literários. Você sabia que os mais lindos poemas e métricas e versos, né, constam na Bíblia? Os livros poéticos, os livros históricos são revelações de estruturas gramaticais tremendas e maravilhosas, mas ela não é isso. A Bíblia é poder. A Bíblia ela não tem poder. Não tem. A Bíblia é o poder. Há uma diferença de ter, porque amanhã você não pode ter, mas a Bíblia não, a Bíblia é. Hoje ela é, amanhã ela é, ontem ela foi, ela vai continuar sendo e sempre, 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 sempre. É o poder de Deus sobre as nossas vidas. Outros como um registro histórico de eventos religiosos e para outros simplesmente um livro de lendas religiosas. Hoje existe um cabedal enorme, uma gama enorme de informação sobre espiritualidade e religiosidade. Entretanto, meus amados, a maioria delas é contrária às informações bíblicas. Isso pode acontecer por ignorância, negligência ou apatia. As pessoas sabem muito sobre bruxaria, mediunidade, mentalismo, telepatia, magia. Muita informação não é sinônimo de boa informação. Muito conteúdo também não é sinônimo de prática. É sinônimo de inchado. Então, o que você está observando? O que você está lendo? O que está entrando na sua casa? O que você deixa para o seu filho assistir, para participar? Não, pastor, eu ligo lá e deixo ele envolvido para eu poder fazer as coisas. O que está guiando ele? Quais são os princípios que estão orientando ele? Talvez você vai fazer uma análise de como está a estrutura da nossa sociedade, das nossas famílias, e você vai pensar assim, meu Deus, isso que eu coloquei para eles. Isso que eu coloquei. Existe um documentário na Netflix sobre rede social e os próprios bambambam de todas as redes sociais mais famosas, eles não permitem que seus filhos assistam, nem participem, nem tenham rede social. Eles que são os bambambam de todas elas, entendem o domínio que isso causa quando não tem limite. É isso que você está incutindo na cabeça do seu filho? Então, querido, qual é? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Ministre a palavra de Deus sobre a sua casa. Pegue a orientação da palavra de Deus. Ore a palavra de Deus sobre os seus filhos. Ore a palavra de Deus na sua casa. Se você tem a Bíblia e você gosta do Salmo 91, ore o Salmo 91 sobre a sua casa. Mas muda para outro também depois, em nome de Jesus. Mas faça a sua casa cheirar Jesus. Irmão, você tem que chegar no lugar e você ser denunciado, meu querido.
Você tem que chegar no lugar e falar bem assim, está entrando aqui, ela está indo um profeta de Deus, uma profeta de Deus ali. Não precisa você falar, mas a presença dele, como agir, tem que ser manifesta. Meu Deus, aleluia. A verdadeira fonte de informação fidedigna sobre a natureza e as atividades das trevas espirituais estão na Bíblia Sagrada, irmão. Quer saber como educar filho? Vai para a Bíblia. Quer saber como administrar dinheiro? Vai para a Bíblia. Quer consertar o casamento? Vai para a Bíblia. Quer viver bem com Deus? Vai para a Bíblia. Quer abrir negócio? Vai para a Bíblia. Vai para a palavra. Ela é o poder. Através de Jesus, que é a verdade, descobrir uma maneira adequada de confrontar a dissimulação do diabo e da sua tropa. Há um discernimento. Quando a palavra entra, os olhos são abertos, o Espírito começa a falar. E aquilo que era normal, aquilo que estava obscuro, começa a se abrir. E os seus olhos começam a ver de outra forma. Porque a Bíblia te trouxe conhecimento, a palavra. Outra coisa, como que eu posso então, pastora, ter essa cobertura espiritual sobre a minha família? Busque e cultive, eu acho lindo isso demais. Busque e cultive o quê, irmãos? Busque e cultive o quê? Abra os olhos, irmãos. Não tem nada a ver. Tira essa frase da sua vida. O diabo é sorrateiro, irmão. Ele vai vir mesmo. Ele vai ser constante. Ele quer. O diabo já sabe o seu futuro. O futuro dele. Ele já sabe que ele é derrotado. Ele não quer ir sozinho, nem só com os demônios dele para o inferno. Ele quer carregar eu e você, mas está amarrado em nome de Jesus. Que o meu lugar é com o Senhor Jesus Cristo. Então abra os seus olhos espirituais. Não é normal isso acontecer. Não é normal meu filho se portar dessa forma. Não é normal o meu casamento estar desse jeito. Não é normal o meu físico reagir disso. Não é normal, já que eu sou filho da luz. Não é normal. Bata, irmão, lute, guerreie em frente. E traga a presença, traga a ação de Deus para a sua vida e para a sua casa. Tira esse negócio que não é normal lá para o inferno, irmãos, em nome de Jesus. O apóstolo Pedro já disse para vocês, estejam alerta e vigiem. Tem gente que ora demais e esquece de vigiar, irmão. Fica orando, aí o diabo passa e carrega ele orando. Esqueceu da vigilância. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como se fosse um leão. Rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé. Está aqui rodeando, está manando, está querendo manobrar. Mas o meu espírito está ligado com o espírito do Pai. Os meus olhos estão abertos. Eu repreendo em nome de Jesus essa ação maligna. Não é a minha casa, é casa de bênção. A minha casa é lugar de oração. A minha casa é lugar de paz. Por que seu marido não quer voltar para casa? Por que seus filhos não gostam de estar com você? Tem ação demoníaca? Repreende em nome de Jesus. Porque a sua casa é imã, é atrativo. As pessoas querem estar ali. Ah, pastora, estão na pandemia. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que a sua casa é a atmosfera da presença de Deus. Até a água é diferente. Falar nisso, eu vou beber mais um pouquinho. O fato de você não distinguir a ação do inimigo, olha o que traz isso. A oração das 6. O fato de você não distinguir a ação do inimigo proporciona a possibilidade de torná-lo uma pessoa mais vulnerável, susceptível ao poder, à influência e à ação das trevas espirituais. Sabe por quê, irmãos? Você vai se acostumando. Quando você vê, você está... já foi. Não é normal, irmãos. Não é normal. Falou estranho, para mim não é normal. Agiu estranho, para mim não é normal. Deixou de vir uma vez, para mim não é normal. Parou a fidelidade com o Senhor, está ruim mesmo, não é normal. Não é normal. A vida nossa de servo do Senhor é vida de vigilância.
Está tendo os desejos que não tinha, não é normal. Está dando lugar à carne, não é normal. Amém, igreja? Não é normal. A minha vida é altar e presença do Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Então, meu irmão e minha irmã, fique alerta, porque o inimigo vai ficar rugindo, rangendo, rodeando você, procurando derrotá-lo, devorá-lo com suas emboscadas ardis. Vigie e permaneça firme, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O pastor já falou isso aqui várias vezes, né? Ora para ter uma coisa, quando consegue sai fora. Será que é isso que está causando? Vou pedir a Deus para tirar e trazer você de volta para o Senhor. Porque é melhor entrar no céu todo aleijado do que para o inferno perfeito, sim ou não? Mas a troca aqui é constante, porque o discernimento não existe. O que você fazia e não faz mais? Aonde você agia que você não age mais? O que bloqueou? O que colocou? Qual foi a muralha que foi posta? Foi a mesmice. Foi aquilo do não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí? Não tem nada a ver, você está sentado. E digo mais, está sentado e colado ainda. Por isso, como ato profético, fique de pé em nome de Jesus agora, filho. Descola aí e diga, eu sou livre. Os meus olhos estão abertos e eu sou livre. Eu sou livre. Não há domínio sobre a minha vida. Não há domínio sobre a minha mente. Fala, irmã, para você falar. Eu sou livre em Cristo Jesus. Aonde eu ando, miríades, milhares de anjos estão ao meu redor. A presença, o Espírito, a harmonia, a paz, a alegria. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, porque você já está livre em nome de Jesus. O que eu preciso fazer, pastora? Você precisa orar, jejuar, se alimentar da palavra. Precisa aprender, cultivar, exercitar seus sentidos para divisar melhor o mundo espiritual. Como nos admoesta o escritor da carta aos Hebreus. Olha o que diz o autor aos Hebreus. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Tem crente ainda que está tomando não. Tantos anos de igreja, o ideal, irmãos, é amadurecer com a idade, sim ou não? Tem uns que só a idade que vai. A prática ainda, o comportamento é infantil. É aquele irmão, não me toque. Pastora, eu não gosto de ser chamada a atenção. Quem gosta? Não é só você não. Então vamos fazer certo. E vamos acertar. Vamos aceitar. Quando nós erramos, nós precisamos ser corrigidos. Sim ou não? É, irmão. Sim, precisamos. Você não corrige seu filho? Seu sobrinho, que você não tem filho, você não corrige? Ele gosta? Não. Você corrige por quê? Porque ama. Então vamos aceitar. Vamos aceitar os acertos. Aquilo que precisa ser acertado. Aquelas falhazinhas. Aqueles pecadinhos pet que de vez em quando a gente quer ainda relembrar. Vamos colocar isso. Porque, irmãos, o nosso alimento tem que crescer. Você já está na era, irmão, de comer mocotó misturado com rabado junto com feijoada. Sai fora. Quem tem que tomar leite é Pedro. Né? Benjamim ainda. Daqui a pouco Benjamim já começa num auge aí. Mas, irmãos, a nossa alimentação é diferente. Pelo amor de Deus, chega de mimimi. Você é barro, porcelana Deus não quer. Deus quer o oleiro, pegou barro. E barro é para ser tratado. Tá ruim, vai quebrar o barro. E virou, mexeu, ele faz isso comigo, irmão. Ele vai lá para aquela máquina lá e fala assim, vamos lá, filha, que você está precisando mudar algumas coisinhas aqui. Ah, Senhor, é verdade? É. Aí ele pega, pá, quebra, começa a botar água e começa a modelar de novo. Porque o barro pode ser modelado. O barro pode ser reconstruído. A porcelana não. Por isso que eu e você estamos debaixo do oleiro. Aleluia. Então, queridos, outro tópico. Reconheça a existência de poderes espirituais malignos no mundo. Ele age. Ele age. Ele age. Portanto, submetam-se a Deus. Eu gosto muito desse verso aqui, que vai ser projetado, mas eu gosto, a maioria das pessoas falam só a segunda parte dele. Já reparou nisso? Pastor, resistam ao diabo e ele fugirá de nós. Amém? Existe uma interjeição. Qual é? Primeira coisa, para isso acontecer, eu preciso o quê? Me submeter a Deus.
Então, o que é isso? Eu tenho que reconhecer que existem poderes espirituais, preciso me submeter à direção de Deus para que esses poderes sejam aniquilados. Muitas pessoas preferem negar a existência da atividade das trevas espirituais por estarem totalmente amedrontadas. Irmãos, muitas pessoas estão dentro da igreja não porque amam a Deus, mas tem medo do diabo. Já reparou nisso? Já reparou? Você que é crente, quando passa em frente a alguma outra manifestação demoníaca, você faz o quê? O sangue de Jesus tem poder, não mexe não toca, cuidado, hein? Medo. Mas você é infiel ao Senhor, não devolve o seu dízimo. Aí Malaquias diz que é ladrão, rouba, não consegue fazer nada na casa do Senhor, não tem tempo para Deus, não tem comunhão com Deus e não é temeroso a Deus a respeito disso. Eu não entendo, irmãos. Que medo é esse? Que link é esse? Que relacionamento é esse que há? O diabo, irmãos, não tem poder sobre as nossas vidas quando estamos com o Senhor. Então nós estamos com Ele. Então as obras de Satanás não podem frutificar sobre a minha vida. E o que a palavra está dizendo aqui? Eu vou enfrentar, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se a porta não vai prevalecer, é porque a igreja está indo. E nós somos o quê? Igreja. E se nós somos igrejas lavadas pelo sangue de Jesus, não vai prevalecer em nome de Jesus. Essa orientação. O medo dessa realidade faz de você uma pessoa mais vulnerável ainda, irmãos. Faleceu há pouco aqui uma pessoa, acho que é próxima aqui de um dos ministros, do serviço, e a pessoa foi tão ruim para o hospital, com medo não do Covid, com medo do hospital. Porque o cunhado dela, a pessoa, um parente dela havia morrido, foi bem para o hospital e morreu no hospital. Ele faleceu. Ele faleceu porque ele precisou esperar um grande tempo para poder ser tratado, porque ele estava com medo do hospital. Já passou isso na sua cabeça? Já, pastora. Medo, volto a dizer, pode ter, sim, mas isso não pode te dominar. Eu tenho que repreender e dizer, eu estou selada, lavada pelo Senhor. Nenhuma praga, nenhuma enfermidade vai chegar à minha tenda. Há uma presença de Deus sobre isso. Então, meu amado, não se sinta vulnerável nem receoso a respeito disso. Deus está conosco. Eu acho que eu já falei isso para os amados irmãos. Eu gosto muito da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dessa área. E eu peço muito a Deus para falar comigo isso, algumas coisas, quando eu estou falando com o Senhor. E um dia eu estava muito angustiada. E pedi ao Senhor para falar comigo e falava assim, fala algo profundo, Pai. Fala algo profundo. E comecei lá a orar e pedir. E Deus de repente trouxe um ambiente de glória onde eu estava. Deus trouxe uma presença sobrenatural e falou algo maravilhoso. Que para você é tão normal, mas a forma que foi dita e o jeito e a presença mudou todo o ambiente, todo o lugar, toda a história que estava acontecendo. E ele virou para mim e falou bem assim, por acaso alguma vez eu já te deixei só? Aí ele disse, eu sempre estou com você. Receba aí, querido. Receba aí. Sempre está comigo, sempre está com você, aleluia. Não tenha receio de admitir a existência das trevas espirituais, porque onde há o mal, a presença de Deus superabunda em nome de Jesus. Abstenha-se da prática consciente, voluntária e maliciosa do pecado. Irmão, se sabe que é pecado, foge, diga foge. Repita, foge. Foge, a Bíblia já te orientou isso. A Bíblia ela não manda você fugir do mal, ela manda você fugir da aparência do mal. Se está esquentando o relacionamento, foge. Vai pecar para quê? Construa um relacionamento. Eu lembro quando minha filha estava para casar e logo teve que ser transferida devido à pandemia, né? E ela tinha uns dias que ela entrava em desespero assim, ela falava bem assim, mãe, acho que eu vou dar um beijo, eu vou dar um selo, vou fazer alguma coisa. Eu falei assim, minha filha, você é livre. Você é livre. Quem optou em fazer romance real, né? Um relacionamento de santidade completa, foi você e o Marcelo. Você é livre.
Aí ela voltava, não. Aí daqui a pouco ela vinha de novo. Mãe, vai crescer. Eu não vou aguentar, mãe. 8 meses a mais. Vou para 3 anos. 3 anos, meu filho, que ficaram namorando? Quase 3 anos. Sem nada, sem nenhum selinho. Aí eu virei e falei bem assim, minha filha, você que sabe. Você que sabe. Quando tudo aconteceu e ela venceu a carne, venceu todo esse desejo, eu falo para ela assim, ninguém conta a sua história como você está contando. Você venceu a carne, você venceu os desejos da carne. Você tem testemunho para a sua vida toda, minha filha. Você é exemplo para a sua vida toda. Por causa disso, por causa de um selinho, de uma coisa tão efêmera, tão pequena. Hoje você já começou a construir um relacionamento totalmente abençoado. Deu para ver por que às vezes as construções são mal feitas? Porque a base está defeituosa. E tem que acertar lá. Tem que repreender. Satanás trabalha na legalidade, irmãos. Tá? Nem tudo é ele que faz, não, tá? Botaram até um post sobre essa pessoa aí que sofria bullying e tal. Aí disseram assim, interessante que essas pessoas que são, né, que fazem esse tipo de procedimento, eles atacam creches, escolas, não é verdade? Mas eles não entram em boca de fumo, em delegacia, em escola de tiro. Tá ligado? Está ligado que às vezes você está falando assim, é Satanás, pastora? Não, é o seu desejo, é a sua decisão, é a sua escolha. Tem que ter controle, tem que ter domínio, senão ele pega. Ele pega. Então, meu querido, para finalizar, esteja atento às áreas de atuação de Satanás no mundo à sua volta. Olhos atentos. João 12:31, Jesus disse que o diabo é o príncipe desse mundo. Misericórdia. É o príncipe desse mundo. Tudo que diz respeito ao mundo espiritual, que não está sob o domínio direto de Deus, está consequentemente debaixo do poder, da influência ou da opressão maligna. Trevas espirituais dizem respeito ao reino, ao domínio de Satanás e seus demônios. Os demônios são espíritos malignos territoriais. Sim, pastora, sim, territoriais. Eles agem, eles não têm o poder nem da onisciência, nem da onipresença. Mas há o que? Vários deles agindo. Então eles são específicos para atuarem e obrar em favor, sim, pode entender, sobre a sua vida, contra a sua vida. Você já reparou que às vezes Satanás dá um monte de volta e você cai no mesmo pecado? Deixa eu só te lembrar uma coisa. Satanás tem mais de 2000 anos de experiência e conhece você muito bem, irmão. Então ele vai pegar mesmo no seu calcanhar, naquilo que é a sua fraqueza. Por isso que a Bíblia fala o tempo todo, vigia, 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 mas não tenha medo. O Senhor está com você. O inimigo vai tentar de todos os modos possíveis desviar você da marca da promessa, do reino da luz. Pois tudo que há no mundo, a cobiça, a carne, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Por isso, meus amados, em nome de Jesus, se coloque de pé. E eu quero falar para você, não permita, não se deixe intimidar pelas trevas. A palavra do Senhor nos afirma lá em 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que está no mundo. Aleluia. E para finalizar, não seja negligente e passivo em relação às estratégias do seu inimigo de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas nós estamos selados, firmados nessa palavra que o apóstolo Paulo coloca em Romanos 8, 37 a 39, que nós vamos ler juntos. E essa é a palavra. Mas em todas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação
será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso, meu, seu Senhor.